Família Alvinegra, um forte abraço glorioso, abençoado, saudações alvinegras, canal Botafogo Avelar, toda a energia, que o fogão se prepare com afinco, que os jogadores que vão substituir, os jogadores que não vão poder entrar contra o Vasco, façam melhor. Vou torcer para que o desempenho deles sejam 10, sejam perfeitos, seja pleno. Esses jogadores, se foram comprados pelo Botafogo, se foram contratados, que eles possam desempenhar o melhor futebol, fazer uma grande exibição no São Januário e o Botafogo vencer o Vasco em São Januário. Eu acredito na vitória do Botafogo em São Januário. Aí, depois, um jogo de cada vez, é uma final de cada vez. Perdemos uma final para o Palmeiras, sabe do jeito que foi, todo mundo sabe. 76 minutos, 3-1. Aí depois eles davam o tempo que fosse necessário para o Palmeiras. Se o Botafogo tivesse 6-1, eles dariam 35 minutos a mais para o Palmeiras virar o jogo. É assim. Eu aumentei um pouquinho, mas é mais ou menos nessa pegada. Porque não foi feito só com o Botafogo. Se vocês pegarem, com a maioria dos times que o Palmeiras jogou em São Paulo. Tirando São Paulo e Corinthians, porque eles não podem fazer isso, que também são os parceiros da CBF. Então isso, nesse primeiro momento, peço um like, um compartilhamento. Não vamos esmorecer jamais, o Botafogo não vai desistir jamais. Somos o líder do Brasileirão. Nossa diferença para o Palmeiras é de 3 pontos e um jogo a menos. Temos tudo para poder vencer o Fortaleza também. E temos outra vantagem, temos mais vitórias. Então assim, é como se fosse, eles precisassem de 3 rodadas para passar a gente. É como se fosse isso. 3 rodadas para passar a gente, porque os 3 pontos, um jogo a menos e mais vitórias. Se o Botafogo vencer o Vasco, aí já fica mais complicado. Aquela matemática do Botafogo de mais de 60%, eles de 15%, 4 vezes mais chance de ser campeão do que o Palmeiras, agora, hoje, em 4/11 de 2023. Matemáticos do Instituto Federal de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, quem é o favorito ao título? Nosso glorioso. Jogo difícil contra o Vasco? Jogo difícil contra o Vasco. Eles têm o Atlético Paranaense que está muito acima da tabela do que o Vasco. Mas é em São Paulo o jogo. Construção em São Paulo contra o Cruzeiro. Eles precisaram de tirar um jogador do Cruzeiro aos 35 minutos, poder vencer de 1-0 depois de mais de 10 minutos de prorrogação. Eles não estão tendo essa facilidade não, né? Contra o Santos foi em São Paulo também, em Barueri. E eles perderam o jogo da forma que perderam. O Santos talvez seja inferior ao Atlético Paranaense. Então, não tem já ganhou para ninguém. Está aberto o campeonato, está aberto para o Botafogo. O Botafogo vinha com uma gordura, se aproximaram, mas nós só dependemos da gente. Eles dependem que o Botafogo tropece pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes, faltando 7 jogos para eles. E é isso, entendeu? O Fogão tem muita chance de ser tricampeão. E vamos ser tricampeões. Que o Texo permaneça aqui no Rio de Janeiro. Que ele seja processado judicialmente pela CBF, qual a CBF está falando. Que ele seja processado. Por quê? Porque ele vai poder se defender judicialmente. Aí ele vai poder pedir ajuda a alguns órgãos para poder provar a tese dele. Creio nisso. O advogado que defende, ele tem que defender o seu cliente, então para provar a tese dele que ele está falando, ele precisa levantar argumentações. Então eu faço parte do corpo de jurado. Já vi algumas situações dessas se reverterem. Aquele no caso que estava processando, acabou saindo pedindo desculpa até ao juiz. Mas cada julgamento é um julgamento também, cada jogo é um jogo, e vida que segue. Não vou tocar nesse assunto aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um, sábado abençoado, de muitas alegrias, e que segunda-feira o Botafogo esteja plenamente, assim, harmonizado, preparado, condicionado e com muita disposição para fazer 90 minutos, 100 minutos contra o Vasco e conquistar os 3 pontos. Saudações alvinegras, um sábado de paz, de muita harmonia nas famílias.